Pássaros, a representação da liberdade. Liberdade essa que foi tirada do menino, algo que ele gostaria de ter em sua vida. Lágrimas, lágrimas de ódio, lágrimas de rancor, lágrimas de culpa, lágrimas de remorso, lágrimas de trauma. Gohan é o personagem mais sombrio da história de Dragon Ball, mas a história dele é extremamente coerente e demonstra a resiliência de um personagem muito jovem. E cara, não tem dúvidas, ele é o dono do momento mais épico de todos os animes, e você vai saber nesse vídeo por que Gohan é um personagem tão completo, com uma história tão bem escrita e totalmente amarrada. Então fica até o final desse vídeo, que pra mim esse vídeo eu acho que é o mais importante do canal até agora, e você vai saber de uma vez por todas por que esse personagem é tão icônico. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Você é uma mariposa real? Gohan, ele teve uma infância normal, uma infância como qualquer criança até os seus 4 anos. Ele cresceu no campo, ele gostava de brincar com os animais, se divertir no campo realmente. Era uma infância muito mágica e divertida, algo normal para todas as crianças. Ele carregava aquele espírito aventureiro que o pai dele tinha e que nós conseguimos ver no Dragon Ball clássico. Se desse para resumir, a infância de Gohan até aquele momento era realmente uma infância mágica. Mas tudo mudou quando seu tio Raditz veio para a Terra atrás do seu irmão Goku, ou Kakaroto, o seu nome de Saiyajin. Então nós vemos Raditz chegando na Terra, ele vence Goku de uma maneira muito fácil, fazendo com que aquele personagem que até então era o nosso herói, era o personagem mais forte da obra, parecesse alguém tão fraco. E depois disso, Gohan é sequestrado e separado do seu pai. E aí nós vemos o primeiro trauma na vida do garoto, porque ele se vê forçado a se separar de seu pai, pois Raditz sequestra o menino e o leva embora. Então ele se vê em perigo, com medo. Imagina o trauma que isso gerou na mente de um garoto de 4 anos. De acordo com a teoria da psicanálise de Freud, um evento traumático como o sequestro de uma criança de 4 anos pode gerar impactos profundos no desenvolvimento emocional e psicológico. Freud acreditava que experiências traumáticas, especialmente na primeira infância, poderiam ser internalizadas no inconsciente e influenciar comportamentos e emoções de maneiras complexas e duradouras. Esses efeitos poderiam ser como ansiedade, medo, repressão a trauma, culpa e vergonha, impacto do desenvolvimento sexual, alterações na relação com seus pais. Dos traumas causados por essa experiência em Gohan, algo que ficou muito característico no personagem foi a culpa e a vergonha. Ele era um personagem muito tímido, e essa culpa que ele tem foi muito abordada nos arcos posteriores. Outra coisa que ficou claro na personalidade do menino foi a ansiedade e o medo que ele passou a ter ao longo de sua vida. Afinal, essa experiência aconteceu quando ele era muito jovem, e isso fica muito claro por Akira, o criador de Dragon Ball, no início da obra. Nós vamos abordar todos os traumas que Gohan passou a ter, e nós vamos ver qual foi o resultado e a consequência de todos esses traumas. Quando Goku e Piccolo enfrentam Raditz, resultando na morte do Goku e no anúncio eminente da aproximação de outros 2 Saiyajins muito mais fortes, Vegeta e Nappa, Gohan não teve nem tempo de sentir o luto, ele nem ao menos pôde voltar para sua casa. Imagina a mente do menino, ele estava com medo, havia sido sequestrado e havia visto seu pai morrer. De repente, ele estava com um alienígena verde, foi afastado de sua mãe, e agora ele fica sabendo que outros 2 homens mais fortes do que aquele que havia matado seu pai estava vindo para a Terra, e que ele era uma das poucas esperanças para a humanidade, que ele deveria ser treinado para enfrentar tais homens. Algo muito importante é que enquanto Raditz espancava o Goku praticamente até a morte, Gohan, ele vê tudo isso. Imagina na mente do menino ver seu pai praticamente ser assassinado na sua frente. Isso gerou uma raiva, uma sensação de ódio, revolta, que fez com que o menino explodisse naquela hora, com a sua cabeça no inimigo, que causou muito dano em seu tio Raditz. Então, após a luta terminar, Piccolo teve que levar Gohan para ser treinado. E como foi esse treinamento? Basicamente, Piccolo largou o menino ali numa terra desértica, cheia de criaturas, monstros, dinossauros de toda espécie. Basicamente, ele foi isso. Ele largou ele lá e falou: você tem que sobreviver por 6 meses. Se você sobreviver por 6 meses, você vai ser considerado apto pro treinamento. Mas deixou Gohan ali sem saber se virar, sem comida, sem nada, basicamente abandonado. Cara, cadê o conselho tutelar nessa terra, gente? O engraçado é que no início o
Piccolo ficava muito furioso vendo o Gohan chorar, porque ele era só uma criança, ele só tinha 4 anos. O menino tava ali sem comida, sem roupa, praticamente sem nada. Ele teve dias que praticamente só chorou até cair no sono. Algo totalmente desumano. O que traria um trauma irreversível em qualquer um. E isso se a pessoa sobrevivesse, né? Tenho muito frio. Tenho medo. Tenho fome. Mas agora, Gohan, depois de 2 traumas tão pesados na mente de uma criança, ele mostra sua principal característica, sua resiliência. Então, depois de ser abandonado ali, Gohan passa muito tempo tentando entender sua situação. Ele tenta arranjar comida de alguma forma, ele tenta sobreviver. Semanas se passam, ele começa a aceitar sua realidade. Afinal, ele só tinha uma chance de sobreviver, que era lutando. Então ele decide que vai voltar pra casa, mesmo sem saber o caminho. Mas ele começa a andar naquele deserto e vai procurar um jeito de sair dali. E preste bem atenção nessa parte. Ele conhece um robô, e esse robô o ajuda a sobreviver, ajuda ele a querer lutar, ajuda ele a querer continuar vivo. Mas após ajudar Gohan a sobreviver por alguns dias, esse robô tem a sua bateria findada, então ele também morre. Aí nós vemos novamente uma perda para Gohan, porque ele é um personagem que se apega muito fácil às pessoas ou às criaturas, ou seja, ele foi separado de seus pais, seu pai foi assassinado, ele foi abandonado e agora um único elo que ele havia encontrado ele perde também. O robô morre na frente dele. Mas algo muda na mente do garoto. Quando ele conhece esse personagem, esse robô, ele ainda era só uma criança, um bebê que não queria lutar, não queria fazer muita coisa, mas depois daquele momento ele sai dali motivado a enfrentar o que for que seja pra chegar até a sua casa. E é o que ele faz. E nós temos um shot muito bom no episódio, eu não sei se foi a direção do anime, se foi ideia do Akira, onde nós vemos vindo da direita pra esquerda Gohan com um olhar determinado, motivado a enfrentar os seus desafios rumo ao futuro, e segundos depois nós temos um shot do seu pai no mundo espiritual, andando no caminho do dragão, indo para o seu pós-morte. A partir daí nós temos uma mudança no menino, nós vemos ele lutando para sobreviver, realmente buscando a vitória, buscando a sobrevivência. Ele aprende a fazer sua própria comida, ele aprende a caçar, ele aprende a lutar, mas ele não deixa de ser um menino. Ele constantemente se pega chorando, solitário e com medo, lembrando de seus traumas. Ele sente culpa e saudade de seu pai, culpa por não ter sido forte o suficiente para salvar aqueles que ele amava. Nessa jornada, Gohan chega até construir um barco e ir para uma outra ilha. Ele atravessa o mar e consegue encontrar a civilização. Nesse processo, ele faz vários amigos, ele conhece pessoas e se apega a elas. E depois de muita dificuldade, ele finalmente chega à sua casa. E nós vemos a alegria do jovem quando ele finalmente encontra sua casa, finalmente ele estaria com a sua mãe e poderia agora então descansar e voltar a ser aquela criança. Mas um pouco antes de entrar, e aí esse momento é muito importante, é muito impactante, Gohan se pega pensando, de que adianta? Se eu voltar pra casa agora, eu vou ficar com a minha mãe uns momentos, mas os 2 Saiyajins estão vindo. Eles vão vir, vão destruir a Terra de qualquer forma, e eu preciso fazer alguma coisa. Então antes de entrar em casa, Gohan volta e se encontra com Piccolo. Agora ele decide que quer ser treinado para lutar, para proteger sua família e as pessoas a quem ele ama. Qual é a sua missão, pequeno? Diga! Vencer os Saiyajins e salvar a Terra! Então, Gohan começa seu treinamento com Piccolo, e seu caráter, carisma, dedicação e coragem são fortes o suficiente para fazer aquele grande demônio Piccolo amolecer seu coração e tornar seu mentor. O relacionamento dos dois se desenvolve e Piccolo se torna meio que um segundo pai pro Gohan. O menino é aquele que consegue finalmente fazer Piccolo deixar de ser maligno e passar a ser bondoso. Aquele que outra hora era o sinônimo da maldade, com quem Goku teve grandes embates e teve dificuldade para vencer, agora era apenas um tio, um primo, um parente, alguém que se importava, um mentor realmente, e queria o bem do menino. E depois de um árduo treinamento, finalmente os Saiyajins chegam à Terra e a batalha começa. Gohan vê cada um de seus amigos sendo mortos, um por um. E ele luta, ele dá o seu melhor, ele foi treinado para isso, ele se dedica, ele não queria que isso acontecesse, mas ele ainda não tinha força o suficiente para vencer. E aí vem o seu terceiro grande trauma, ver seu mestre, aquele que ele havia aprendido a amar e respeitar, morrer. Mas não de qualquer jeito, morrer para o salvar. Mas essa morte ela é muito significante, porque nós sabemos que em Dragon Ball existem as esferas do dragão, mas para que as esferas do dragão pudessem existir, era preciso que o Kami-sama pudesse estar vivo. E o Piccolo e Kami-sama, eles compartilhavam o espírito, ou seja, se Piccolo morresse, Kami-sama também morreria, e as esferas do dragão deixariam de existir na Terra. Então a morte de Piccolo é muito
muito impactante, porque ele dá sua vida pra salvar o garoto, e assim ele não poderia ser ressuscitado, porque não haveria mais esferas do dragão. Naquele momento, Piccolo não pensa em se salvar, ele entrega tudo por aquele a quem ele havia aprendido a amar como um filho, a única pessoa que o aceitou como ele era, sem julgamentos, e mudou seu coração pesado. Piccolo então dá a vida por Gohan, sem últimas palavras, sem despedidas. Ele só se coloca na frente de um golpe mortal de Nappa e entrega sua vida pelo jovem. Gohan, ele nunca superou essa partida, e a gente vai ver isso lá na frente. Então a luta se desenvolve. Goku, ele volta pro campo de batalha, ele consegue vencer Nappa, ele praticamente vence o Vegeta, e a luta é muito pesada. Então Goku, Gohan, junto de Kuririn e Yajirobe, conseguem vencer ao Vegeta, mas Goku pede que Vegeta ficasse vivo porque ele ainda queria enfrentá-lo novamente. Então Vegeta vai embora e foge, e assim nós chegamos na saga de Frieza. Com a morte de Piccolo, as esferas do dragão não existiriam mais na Terra, então eles descobrem que em um planeta chamado Namekuzen existem outras esferas do dragão, e que Piccolo era dessa raça, e que com essas esferas seria possível ressuscitar todos os mortos na batalha, e assim ter novas esferas do dragão também na Terra. E é o que eles fazem, todos vão pra Namekuzen, e nessa saga Gohan vira mais uma espécie de coadjuvante. Ele fica mais forte, ele tem seus momentos, mas seu único objetivo ali era ressuscitar Piccolo e seus amigos. Então temos todo o arco de Frieza e como esse momento é importante para todos os personagens. Depois de muitas batalhas, Goku vence Frieza e eles ressuscitam seus amigos e voltam pra Terra. Piccolo é ressuscitado, ele até ajuda na batalha. E agora era momento de descansar, tudo havia acabado em paz. Finalmente Gohan poderia voltar a ser uma criança. Ou será que não? Algum tempo se passa, então nós temos uma nova saga, que seria uma saga dos androides, onde Trunks vem do futuro para avisar que Goku teria uma doença do coração e acabaria morrendo. E como Goku já foi ressuscitado com as esferas do dragão uma vez, uma das regras das esferas do dragão é que alguém que já morreu não pode ser ressuscitado novamente pelas mesmas esferas. Então os guerreiros Z teriam que lutar sem o Goku contra os androides. E aí nós teríamos aquela versão do futuro onde Trunks é treinado por Gohan adulto e todos os outros guerreiros Z são mortos. Mas voltando no tempo, Trunks tenta corrigir isso, tenta avisar seus amigos antes que os androides aparecessem. E nós temos toda a saga dos androides que se desenvolve, e depois nós temos então o surgimento de Cell, um dos maiores vilões da história inteira de Dragon Ball. E eu quero focar nesse ponto, na saga do Cell. Depois de capturar o androide 17 e 18, Cell ele atinge sua forma perfeita. E como ele tinha genes de Saiyajin, células de Saiyajin, ele decide que quer fazer um torneio, ele quer lutar contra o mais forte. Então ele dá tempo para que os heróis pudessem treinar e se preparar para esse combate. Então todo mundo começa a treinar, a se dedicar para ficar forte, mas o que é engraçado é que todos os Saiyajins dedicam a sua esperança em Gohan. Nós temos ali Goku, Vegeta e Trunks, que veio do futuro, todos no ápice de seu poder, mas Goku, ele decide que a única pessoa que poderia vencer Cell era o Gohan. Mas como assim? Ele não podia vencer, Trunks não podia vencer, Vegeta não podia vencer só o Gohan? Como? No meio de seus treinamentos, Goku ele percebe que Gohan tem um poder latente muito grande, um poder que tá adormecido dentro dele, e que se ele conseguisse soltar esse poder, ele teria força suficiente para matar Cell. Mas a gente precisa deixar claro aqui, Gohan só tinha 11 anos, ele era uma criança ainda. Imagina toda a esperança da humanidade, pessoa que pode vencer o inimigo, ser uma criança de 11 anos. Imagina o peso que esse garoto não guardava. E ainda lembra dos traumas que ele teve por ter perdido seu pai sem poder fazer nada, por ter perdido seus amigos na batalha contra os Saiyajins e não ter conseguido fazer nada, por ter visto seu mestre morrer ante de seus olhos e também por ter visto seu amigo, o robô, ser morto, morrendo na frente de seus olhos. Imagina o peso que esse menino tinha nas costas, e se ele falhasse? Tudo iria por água abaixo. E ele, como uma criança, não queria essa responsabilidade pra si. Ele só queria fazer coisas de criança, brincar, ir pra escola, viver uma vida normal. Gohan nunca gostou de lutar. Então imagina, todos os dias antes do torneio, o peso nas costas dele, tipo, todo mundo vai morrer se você falhar. Isso é muito pesado. E o torneio começa. Basicamente não tinha um torneio em si. Cell ele enfrentaria qualquer um que quisesse o enfrentar. Ele só queria enfrentar o mais forte. Então Goku ele se voluntaria e vai pra luta. Ele até tenta, ele se esforça, mas ele não tem capacidade de vencer. E ele percebe isso. Então ele chama seu filho, Gohan, pra assumir a batalha. Então antes da luta começar, ainda pra zoar, pra pilantrar e piorar tudo de uma vez, Goku ainda deu uma semente dos deuses pro Cell, pra que ele recuperasse todo o seu poder que ele havia perdido enquanto Goku lutava contra ele. Desse
Desse modo, então ele poderia lutar 100% com essa energia toda recuperada contra o seu filho, Gohan. E você acha que isso deu certo? A luta até começa, Gohan consegue fazer algumas coisas, mas Cell era muito superior a ele. E Gohan começa a apanhar como se não tivesse amanhã, assim, ele começa a apanhar muito. E ele apanha tanto que Goku começa a ficar preocupado. Ele, poxa, não é o que eu tava esperando. Ele fica tão preocupado que ele decide que vai assumir o campo de batalha. Mas aí tem uma pegadinha. Agora Cell não queria mais enfrentar o Goku, porque ele sabia que era mais forte que o Goku. E ele também ficou sabendo que Gohan tinha um poder oculto ali guardado. Então ele queria extrair esse poder do Gohan pra lutar na melhor forma contra Gohan. Então ele começa a bater demais no personagem, e ele não revida porque ele não queria estar ali. Mas aí algo pior acontece. Cell, ele coloca seus filhos, os Cells Juniores, pra bater em todo mundo da galera ali, todos os guerreiros Z. Então todo mundo começa a apanhar, todo mundo começa a ser derrotado, e Gohan fica vendo aquilo, ele fica paralisado. Poxa, se fosse só com ele, tudo bem, mas ele tá vendo Trunks, tá vendo Goku, que seu pai, Vegeta, todo mundo apanhando, sendo espancado até a morte ali, e ele não podia fazer nada. Nesse momento, o anime não deixa claro, mas eu tentando entrar na mente do personagem, eu imagino como ele deve ter se sentido. Ele deve ter se sentido extremamente culpado. Lembra dos traumas que ele já teve? Todas as coisas que já aconteceram na vida dele, tudo volta à tona aqui. E ele começa a ter um ataque de pânico, ele fica congelado, ele não consegue fazer mais nada, ele só fica olhando estático e imóvel, e aí ele não consegue fazer mais nada, até que algo acontece. No meio da batalha, Cell, ele ataca o Android 16 que tenta impedir a luta, e ele perde sua cabeça. Então, como ele era um robô, ele não morre, né? Mas então ele pede que o Satan, o Mr. Satan, jogasse a cabeça dele pra perto do Gohan, para que ele pudesse conversar com o Gohan e falasse que ele tinha que fazer alguma coisa. E então, aos pés de Gohan, o Android 16 diz as palavras que mudariam completamente a mente do garoto. Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. E essas palavras de que Gohan não precisava mais se segurar, de que ele podia soltar toda a fúria que estava no seu coração. E quando eu penso fúria, não só daquele momento, mas de tudo. De ter sido sequestrado, de ter visto seu pai morrer uma vez e ele não queria ver isso de novo, de ter visto seu mestre morrer uma vez e não querer ver isso de novo, todos os seus amigos, por ter perdido um robô, tudo isso vem à tona naquele momento. E ele começa a prestar atenção nas palavras do Android, até que Cell esmaga a cabeça do Android 16. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. E aquelas palavras de não aguentar mais, aquelas palavras de deixar a fúria sair, aquelas palavras, aquelas exatas palavras tocam o coração de Gohan de uma forma tão profunda que nós vemos aquele momento. Toda a dor, toda a aflição, toda a culpa, todo o trauma, tudo que o personagem já havia passado é representada de uma forma. Um grito de raiva, um grito de culpa, um grito de tristeza, um grito de ira, um grito de remorso, um grito que simbolizava muito pro personagem. E então nós temos finalmente a aparição do Super Saiyajin 2, quando Gohan se transforma naquele que o seu pai acreditava que ele tinha o potencial de ser. E então ele consegue atingir o ápice do poder daquele momento. Com esse poder, Gohan teve a capacidade de vencer Cell e acabar com todo aquele conflito, mas não antes de algumas coisas acontecerem. No meio da batalha, ele vence todos os Cells Juniores e começa a bater muito no Cell, de modo que Cell regride na sua transformação e acione uma bomba interna dentro do seu corpo e explodiria a Terra. Então Goku pega o Cell e teletransporta eles pra terra do Senhor Kaiô lá, e então eles explodem lá. Mais uma vez Goku morre. Porém, essa explosão não era forte o suficiente pra acabar com o Cell, então ele volta pro campo de batalha. Ele fere, acabando matando o Trunks, mas ele poderia ser ressuscitado novamente no futuro, e ele volta pra luta. Então Gohan precisa, dessa vez, novamente enfrentar o Cell, que agora sim estava na sua forma mais perfeita. Então, depois de um grande conflito, depois de uma grande batalha, eles resolvem decidir tudo num duelo de Kamehameha
Kamehameha. E nesse momento, Gohan, com seu braço ferido, enfrenta somente com um braço o Cell, que estava com sua forma perfeita. Mas ali ele não poderia desistir, era o momento final. E com toda a sua fúria, com toda a sua coragem, ele recebe a ajuda de seu pai, que agora era um espírito, e ambos conseguem finalizar aquele inimigo de uma vez por todas. Mas por que ele estava sorrindo se seu pai havia morrido? Não que ele não estivesse sentindo a perda do pai, mas porque naquele momento o seu arco se fecha, que começou lá atrás, quando ele era um pequeno menino, traumatizado, que perdeu seu pai, perdeu seus amigos, perdeu tudo e não pôde fazer nada para ajudar. Ele sabia que eventualmente o pai dele podia voltar à vida, mas que Cell, o inimigo, havia sido derrotado de uma vez por todas. Agora ele podia seguir em frente. Ele havia concluído sua missão. Aquela pressão, aquele peso, aquela carga das suas costas não estava mais ali. Ele havia se tornado o homem mais forte do mundo e vencido o inimigo mais forte do mundo. Ele finalmente podia descansar e agora ser uma criança. E esse momento é muito importante pra mim. O Gohan, ele é o meu personagem favorito de Dragon Ball, mas tem um motivo muito específico por isso, porque quando eu assisti Dragon Ball a primeira vez, principalmente essa saga, eu tinha ali meus 6, 7, 8 anos, e nessa época eu passava por um momento muito difícil na minha vida, que eu não acho necessário compartilhar com vocês agora, mas esse personagem, ele me deu muita força pra continuar em frente, pra passar pela minha infância e poder crescer, porque eu via que Gohan era um personagem forte e era uma criança como eu, então eu também poderia ser forte e superar as minhas dificuldades, as minhas limitações e poder vencer também. Isso me deu força por muito tempo e é o meu personagem favorito de Dragon Ball até hoje. O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, ele queria que o Gohan fosse o protagonista da fase Z de Dragon Ball. Ele queria deixar meio de lado o Goku e os outros personagens e queria que Gohan fosse o protagonista. Mas por motivos editoriais, coisa da Shueisha, da Shonen Jump, e porque vende muito bonequinho, eles queriam que Goku ainda fosse o protagonista. Então, em sua genialidade, e eu tiro o chapéu, e por isso que, cara, não existe ninguém na história, pra mim, do mundo, que tenha sido o melhor mangaka, e me dói muito saber que ele partiu, porque eu tinha ainda o sonho de um dia conhecer o Akira Toriyama, agora não vou poder mais, porém, a gente vê a genialidade dele, porque você vê claramente que Dragon Ball, ele conta duas histórias ao mesmo tempo que ele conta a história de Goku, que é o que a editora queria, ele conta no background a história de Gohan, que era o que ele queria contar, e nesse momento, até a própria editora, ela baixou os braços e deixou que Gohan fosse o herói dessa saga, porque era o que o autor queria. O arco foi tão bem desenvolvido, a história foi tão bem amarrada, que todo mundo cedeu e que tudo bem, deixa o Gohan ser o personagem principal dessa história. Pra muitas pessoas, sim, o Goku é o protagonista, e pra mim também, só que nesse período, até aquele momento da vida, pra mim, pro meu coração, Gohan era o protagonista. Dragon Ball tem muitas histórias, assim como outros animes, e eu quero trazer essas histórias aqui e conversar e pensar de maneira filosófica como essa. E eu não podia deixar de falar de Gohan, porque esse momento, essa história, esse personagem significa muito pra mim, como eu já falei ao longo de todo o vídeo. Então, se você tá gostando desses vídeos, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Quando esse vídeo sair, provavelmente já vai ter uma aula de desenho, e eu vou pelo menos uma vez por semana trazer uma aula de desenho, onde você pode estudar e aprender. E mesmo que você não tenha talento, acredite, você pode aprender a desenhar e até se tornar um profissional nisso. Então, se você tem interesse de se desenvolver no desenho, se inscreve no canal. Se você não tem, compartilha esse canal com outras pessoas que eventualmente possam ter vontade de aprender desenho. Beleza? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!